Parou. Gente, enquanto vocês voltam aí, eu vou pegar uma água ali rapidinho. O vídeo, a boa notícia, a má notícia é que o vídeo parou, não sei, acho que foi tempo demais. A boa notícia é que eu consegui salvá-lo, então vai dar pra eu postar ele pra vocês daqui a pouco. Será que voltou todo mundo? Tinha 100 e poucas pessoas, eu não consigo ver aqui quantas já entraram. Espero que sim. A gente estava na questão 9, né? Camadas histológicas. Então vamos lá. Uma coisa bacana de vocês lerem no Guyton era isso. Identificar lá as camadas histológicas, está naquele primeiro capítulo, se não me engano, do módulo de Fisiologia do Trato Gastrointestinal. Vocês entenderem que a primeira camada é epitélio, né? Sempre, quando eu preciso revestir uma superfície do meu corpo, preciso de um epitélio. A superfície externa, o epitélio, é a nossa epiderme, né? E dentro do trato gastrointestinal eu também tenho um epitélio, né? O epitélio do trato gastrointestinal. Depois do epitélio, aí eu tenho camada mucosa. Essa camada mucosa, ela está para o nosso epitélio do trato gastrointestinal como a derme está para a nossa pele. Então pense o seguinte, a pele a epiderme é o revestimento. Abaixo da epiderme eu tenho a derme, que tem vaso sanguíneo, tem estruturas nervosas, tem glândulas, tem células de defesa. Mesma ideia para o epitélio do trato gastrointestinal. A primeira camada é epitélio. A segunda camada é a camada mucosa, que faz a mesma função que a derme faz na pele. A camada mucosa tem vaso sanguíneo, tem estruturas nervosas, tem células de defesa, tem glândulas. Então a camada mucosa é uma camada muito rica, mas ela não entra em contato direto com o alimento, porque o epitélio reveste todo o trato gastrointestinal, então o alimento só entra em contato com o epitélio. Eu só vou ter contato com a camada mucosa se o epitélio for danificado. Então lembra no estômago? Se o ácido gástrico danifica o epitélio, numa região onde o muco não foi produzido, depois do epitélio, a camada mucosa começa a danificar, a camada mucosa começa a ser danificada por esse ácido. Ele começa a atacar terminação nervosa, aí a gente sente dor, sente queimação, ele começa a atacar e destruir os vasos sanguíneos da mucosa, aí começa a sangrar dentro do nosso estômago, a gente percebe porque a gente pode vomitar e perceber a presença de sangue no vômito, que ficam umas manchas pretas escuras, que é o sangue coagulado, as fezes ficam pretas. Então a camada mucosa é uma camada muito rica, né? Muito rica em estruturas e em células, né? A camada mucosa, logo depois do epitélio, ela tem vaso sanguíneo, célula de defesa. Lembra que eu falei que o trato gastrointestinal é completamente contaminado, cheio de bactérias? Caso uma bactéria consiga atravessar o epitélio, de cara na mucosa ela vai encontrar um monte de células de defesa para atacá-la. Então ela não consegue instaurar um processo infeccioso. Então mucosa merece ser estudada. Mucosa
dá para fazer um paralelo muito claro com a nossa derme. Então, na mucosa está para o nosso trato gastrointestinal, como a derme está para a pele. Se uma bactéria penetra a nossa pele, ela vai encontrar na nossa derme um monte de células de defesa para atacá-la. A mesma coisa no trato gastrointestinal. Então, primeira camada, epitélio. Segunda camada, mucosa, muito rica em glândulas, vasos sanguíneos, células de defesa, terminações nervosas. Depois dessa camada, eu tenho a muscular da mucosa, né? Por isso que o nosso epitélio é todo cheio de rugas, porque tem uma camada muscular que contrai a mucosa. Ajuda principalmente as glândulas da mucosa a secretarem as suas secreções. Depois da mucosa eu tenho a submucosa. A submucosa já é a região onde vai começar a camada muscular circular. Depois da muscular circular eu tenho a muscular longitudinal. E por fim eu tenho uma membrana, né? Lembra que eu falei para vocês que os nossos tecidos costumam ser revestidos por uma membrana, né? O pulmão tem um revestimento de uma membrana, que é a pleura. Os ossos são revestidos pelo periósteo, né? O nosso tecido nervoso tem uma tripla proteção membranosa, que são 3 meninges diferentes. O trato gastrointestinal não é diferente. Ele também, ao longo de toda a tubulação, há uma membrana em volta como última camada histológica, que é uma serosa. Então vamos lá, né? Epitélio, mucosa, muscular da mucosa, camada submucosa, camada muscular circular, camada muscular longitudinal e serosa, né? 7 camadas histológicas, 7 camadas de tecido. Então essa parede do nosso trato gastrointestinal está longe de ser simples, né? Está longe de ser uma monocamada, é um conjunto de camadas de tecido para formar a estrutura desse tubo. Então lembra que eu falei lá no trato lá no estômago, né? Quando eu não produzo muco, o ácido estomacal primeiro ataca o epitélio. Logo ele chega na mucosa. Como a mucosa tem terminação nervosa, eu começo a sentir queimação. A mucosa tem vaso sanguíneo, começa a sangrar dentro do meu estômago. Depois que ele derrete a mucosa, ele ataca a muscular da mucosa, aí ele vai escavando, aí eu já não tenho mais uma gastrite, eu tenho uma úlcera, né? Já é uma ferida mais profunda que está atingindo já a submucosa. Aí ele degrada a camada muscular circular, a camada muscular longitudinal, rompe a serosa, que é uma película muito fina, e aí o conteúdo do estômago extravasa dentro do abdômen, o que é péssima ideia. Como eu falei para vocês, o estômago está repleto de bactérias, né? Então quando sai do abdômen e cai no intestino, isso vai provocar problemas diversos para esse paciente, inclusive uma infecção muito grave, uma sepsemia. A Milena está perguntando se só sente queimação quando atinge a mucosa. A sensação de queimação é porque o ácido gástrico atingiu uma terminação nervosa, né? Então as terminações nervosas elas estão logo abaixo do epitélio. Então quando a camada epitelial é danificada, as terminações nervosas detectam essa acidez, né? Esse ataque ácido, e aí à medida que elas vão sendo sensibilizadas, lógico, né, que quando ocorre um ataque ácido ao epitélio, começa um processo inflamatório. Então ali na parede do estômago, vocês ainda não viram inflamação é um processo que a gente vê na patologia, mas à medida que o ácido começa a atacar a parede do estômago, esse ácido ele começa a produzir um processo inflamatório. Então várias substâncias vão ser produzidas e vão irritar as terminações nervosas ali na mucosa. E aí a sensação de queimação, de dor começa. Cida, eu não vou conseguir repetir a 5, a 6 e a 7, mas eu vou postar para você o vídeo. Nós estamos na 9, né? Eu vou postar o vídeo daqui a pouco, você vai para o finalzinho dele, vai ser um vídeo de quase 1 hora, vai para o finalzinho dele que tem lá a 5, a 6 e a 7, tá joia? O David está perguntando se a quinta é a camada muscular circular. Vai na ordem: epitélio, mucosa, muscular da mucosa, submucosa, muscular circular, muscular longitudinal e
serosa, né? Então, sim, a muscular circular é a quinta, a longitudinal é a sexta e a serosa é a última. O slide da página 15 mostra essas camadas e também da 14, tá? Então os slides 14 e 15 respondem a questão 9. Já são 9h49, temos 10 minutos, dá pra gente fazer... Ó, questão 10. Questão 10 eu não falei pra vocês em sala. Então, como é um conteúdo novo, eu não vou abordar ela agora não. Eu vou preparar um material para a gente conseguir falar da questão 10. Questão 10 é controle nervoso. Né? Tá vendo como o trato gastrointestinal é elaborado, é sofisticado, né? Tem uma série de funções, glândulas para serem controladas, um monte de secreções para serem produzidas, é um tubo longo que se contrai inteiro, então essa contração precisa ser controlada. Quem controla os demais tecidos? O sistema nervoso. Só que vocês vão ver que o trato gastrointestinal ele tem mais uma particularidade, ele tem um sistema nervoso próprio, só ele tem isso. Né? Então nós temos o sistema nervoso central, que controla todos os nossos tecidos. Mas o trato gastrointestinal, além do sistema nervoso central, ele tem uma rede neuronal própria, que a gente chama de sistema nervoso entérico, que é o sistema nervoso do trato gastrointestinal. Ele funciona como um segundo cérebro. Por isso que muitos, no Guyton mesmo, vocês vão ver esse termo, segundo cérebro. Por quê? Porque é uma camada muito rica em neurônios. Então, dentro dessas 7 camadas de trato gastrointestinal que eu falei para vocês, dessas 7 camadas histológicas, tem muito neurônio. Tanto que a gente chega a chamar de segundo cérebro, porque são, não sei, acredito que são 100 milhões de neurônios. Deixa eu ver. Acho que tem um slide aqui que mostra isso. Sim, ó. Quem tiver curiosidade depois vai lá no slide 21, ele mostra que o trato gastrointestinal tem uma estrutura nervosa própria. Mas ela é independente do sistema nervoso central? Não. Estrutura nenhuma do nosso corpo é independente do sistema nervoso central. Ele comanda os demais tecidos. Só que ele não precisa comandar o trato gastrointestinal o tempo todo. Né? Porque o trato gastrointestinal, para suas operações básicas, ele tem um sistema nervoso próprio. Isso é muito incomum, viu, gente? Vocês não vão ver isso na fisiologia de nenhum outro tecido. Fígado, pulmão, coração, ninguém tem isso. O coração tem uma estrutura nervosa própria para disparar potenciais de ação, né? Os nódulos atriais lá, para promover o batimento cardíaco. A gente vai ver isso lá no sistema cardíaco, mais cardiovascular. Mas uma estrutura neuronal tão complexa fora do sistema nervoso central, fora da medula espinhal e do encéfalo, só o trato gastrointestinal tem. Então depois eu vou preparar uma aulinha para explicar isso para vocês. Mas é simples, você só tem que entender que o trato gastrointestinal faz 2 coisas importantes. Ele se contrai e ele secreta secreções digestivas. Muco, saliva, suco gástrico, suco pancreático. Quem controla essas secreções? Esse sistema nervoso próprio do intestino, que se chama sistema nervoso entérico, do trato gastrointestinal como um todo. E quem controla esses movimentos, quem controla a peristalse? Esse sistema nervoso entérico. Por isso ele tem 2 divisões. Sistema nervoso entérico submucoso, que controla as secreções e a vascularização, e sistema nervoso entérico mioentérico, que é músculo, que controla o quê? A peristalse, controla as camadas muscular circular e muscular longitudinal. Então vamos lá. O trato gastrointestinal tem uma estrutura nervosa própria, que age de forma independente do sistema nervoso central? Sim. Mas a revelia do sistema nervoso central? Não. Quem controla o sistema nervoso entérico, ou seja, os neurônios que formam um segundo cérebro em torno do trato gastrointestinal, é o sistema nervoso central. É ele que controla o entérico. Mas o entérico vai trabalhando sozinho para operar funções básicas? Vai. Quais as 2 funções básicas que o sistema nervoso do intestino controla? Ele controla a secreção de substâncias, de soluções digestivas, e ele controla a peristalse. Por isso que isso é só didático, gente. Didaticamente eu pego essa rede de neurônios e divido ela em 2 grupos. A rede de neurônios que controla as secreções digestivas, ou seja, a liberação de saliva, de suco gástrico, de suco pancreático,
É o sistema nervoso entérico submucoso. A rede de neurônios do trato gastrointestinal que controla a peristalse, ou seja, que controla as camadas muscular, circular e longitudinal, esse é o sistema nervoso entérico mioentérico. Então aqui no slide 21 vocês vão ver, plexo mioentérico, ou de Auerbach, e plexo submucoso, ou de Meissner. Esses plexos são redes de neurônios do trato gastrointestinal que controlam duas funções básicas dele: a secreção de substâncias digestivas e a peristalse. Então lembra que é um sistema entérico só, uma rede de neurônios que controla o trato gastrointestinal. Eu só divido elas nesses dois grupos para ficar didático, né? Uma parte dessa rede controla a peristalse, a parte que eu chamo de mioentérica. A outra parte controla as secreções digestivas, que eu chamo de submucoso. Então, o sistema nervoso entérico, o que é ele? Uma rede de neurônios que estão em volta do meu trato gastrointestinal inteiro. Como são 100 milhões de neurônios que formam esse sistema nervoso entérico, eles funcionam quase que como um segundo cérebro. Só que lembra, não quer dizer que ele seja independente, não. O sistema nervoso central é que comanda ele. Mas essa rede de neurônios do nosso trato gastrointestinal, ela é um operário. Ela trabalha ali mantendo as funções básicas do trato gastrointestinal. Quais são as duas funções básicas do trato gastrointestinal? Empurrar o alimento, peristalse. Secretar soluções digestivas. Então, uma parte dessa rede de neurônios controla a secreção, eu chamo de parte submucosa. A outra parte controla as contrações. A peristalse eu chamo de mioentérico, né? Mio quer dizer músculo, entérico, intestinos, trato gastrointestinal. Então, a camada muscular do trato gastrointestinal. Então, se quiserem depois dar uma pesquisada no Google, até vou ver se eu acho um vídeo bacana para vocês assistirem, mas coloca lá, sistema nervoso entérico. Certamente vão ter vídeos, eu vou encontrar um mais completo para vocês, para eu mandar, para vocês verem o que é essa estrutura nervosa própria. Lembrando que isso é uma estrutura fisiológica muito atípica, né? O trato gastrointestinal, como ele é muito longo, evolutivamente ele acabou desenvolvendo essa estrutura nervosa própria, né, que trabalha ali constantemente, mantendo as suas funções básicas, sem precisar acionar os comandos centrais. Mas tem que lembrar sempre que quem manda é o sistema nervoso central. Então, se a minha secreção de soluções digestivas está sendo controlada pelo entérico, mas se o central quiser que pare, ele consegue comandar essa parada. Então, lá em sistema nervoso, a gente consegue entender como é que o sistema nervoso central controla o entérico. Por hora, só preciso que vocês saibam que o sistema nervoso entérico é uma rede de nervos, uma rede de neurônios própria do trato gastrointestinal. Onde é que ela se localiza, então? Dentro dessas 7 camadas que eu disse para vocês. Onde? Na submucosa e na mucosa. Ali no meio daquelas células todas eu tenho uma rede nervosa, uma rede de neurônios, para controlar a secreção de soluções digestivas e para controlar a peristalse. Esse desenho do slide 21 mostra muito bem os nervos dentro das camadas. Esse, inclusive, deixa eu dar um tempinho para vocês irem nesse slide, porque ele não só mostra as estruturas do sistema nervoso entérico, mas ele é o melhor slide para mostrar camadas histológicas do trato gastrointestinal. Então eu vou dar um tempinho para vocês irem lá. Slide 21. Do lado esquerdo do slide, vocês vão ver a palavra luz. O que é luz? É o interior do tubo, é onde o alimento passa. Achou aí do lado esquerdo a palavra luz apontando para o meio do tubo, que é onde o alimento está passando. Vamos lá? Alguém não chegou? Se não chegou, faz uma caretinha aí para mim. Ninguém fez, então chegou. Partindo dessa luz, repara que tem uma primeira camadinha de células, que é o epitélio. Logo em seguida tem uma camadinha mais larga, rosa bem clarinho, que é a mucosa, está apontado aí para ela.
Depois da mucosa tem uma camada muscular, que é a muscular da mucosa. Aí essas estruturas estão mais despontadas, né? Aí você vê uma camada branca acima da muscular da mucosa, que é a submucosa. Então essa camada branca é a submucosa. Se vocês separarem, ó, os vasos sanguíneos e os que estão representados em vermelho e os nervos que estão representados em amarelo, eles estão penetrando a submucosa e eles vão parar dentro da mucosa. Tanto a vascularização quanto a inervação. Depois da submucosa, vocês vão ver que eu tenho uma camada muscular circular e logo em seguida uma camada muscular longitudinal. Está vendo onde está escrito músculo circular na parte de baixo da figura? Vocês vão reparar que o músculo circular está todo entremeado dos nervos. Conseguem ver aí os nervos amarelos entremeando a camada muscular? O que essas estruturas nervosas amarelas estão representando? O sistema nervoso entérico. Ele controla duas coisas: a secreção das glândulas e a contração das camadas musculares. Por isso ele controla produção de secreções digestivas e ele controla peristalse. Então a parte que controla as glândulas eu chamo de submucoso. A parte do sistema nervoso entérico que controla a contração, a peristalse, eu chamo de mioentérico, né? Sistema nervoso entérico mioentérico, sistema nervoso entérico submucoso. E por fim, a serosa, né? A última camada. Essa é das que eu já pesquisei, a melhor figura para eu entender que o tubo do trato gastrointestinal é múltiplo, né? São múltiplas camadas para formar a parede desse tubo. Dentro dessas camadas tem glândulas, né? Você vai ver que a mucosa, dentro da mucosa eu tenho glândulas mucosas. As glândulas mais longas que entram na submucosa eu chamo de glândulas submucosas. A submucosa e a mucosa estão repletas de nervos e vasos sanguíneos. Aquele nem está representando as células de defesa. Então, na submucosa e na mucosa, além de vaso sanguíneo, além de nervo, está repleto de células de defesa. Eu tenho toda uma estrutura imunológica. Porque lembra, aqui dentro da luz está repleto de bactérias. Caso essas bactérias consigam atravessar esse epitélio, elas caem na mucosa. E elas podem começar um processo infeccioso aqui. Para eu não permitir isso, eu tenho uma estrutura nervosa e uma estrutura imunológica aqui, né? Então essa camada, essas 7 camadas são muito ricas em células, né? Tem uma diversidade grande de células. Tem célula nervosa, tem célula glandular, tem célula imunológica, né? Tem célula estrutural para produzir matriz, tem fibroblasto. Então, citologicamente, né, o perfil de células do trato gastrointestinal é muito rico. Ok? Então, para quem tiver entendido, esse é o sistema nervoso entérico. É um conjunto de 100 milhões de neurônios que estão dentro das 7 camadas histológicas do trato gastrointestinal, controlando duas coisas: secreção de soluções digestivas, né, e peristalse. A parte que controla a secreção digestiva eu chamo de plexo submucoso. A parte que controla a peristalse eu chamo de plexo mioentérico. Isso é a resposta da 11. Né? E aí a questão 10 é como se dá o controle da digestão via sistema nervoso autônomo. Essa vamos pular. Isso aqui já é sistema nervoso periférico autônomo. Ele controla o trato gastrointestinal liberando adrenalina ou acetilcolina, mas eu tenho que falar desses neurotransmissores, é um pouquinho mais complexo. Então, deixa a 10 por enquanto. Por fim, diferencie quanto à composição as glândulas pilóricas e gástrica. Vocês forem lá no glândula pilórica e gástrica, onde nós chegamos já então? No estômago, né? Glândula pilórica e glândula gástrica ou oxíntica são glândulas do estômago. Então a questão 11 já está falando de estômago. Só vou mostrar para vocês os slides que respondem essas duas perguntas. Ó, a constituição da glândula pilórica está no slide 35, anota aí.
E a constituição da glândula gástrica está no slide 36. Então, glândula pilórica e glândula gástrica, slide 35 e slide 36. Lembra que essas duas glândulas têm aquelas células que vão produzir o suco gástrico, né? Lembra? Célula G, célula péptica ou principal, célula oxíntica ou parietal, célula enterocromafim, semelhante à enterocromafim, a célula ICL. Então tem todas aquelas células, mas elas têm estruturas diferentes. Ambas têm células mucosas, né? Então são glândulas complexas, a glândula pilórica e a glândula gástrica. A estrutura delas está nos slides 35 e 36. Certinho? Gente, já são 10h04. Vamos parar aqui nessa décima. Qual foi a última questão que a gente fez? Sim, né? Fizemos a 11, pulamos a 10, fizemos a 11 e a 12. Então vamos parar na questão 12. Nas aulas, nós fomos até a questão... pelas nossas aulas dá pra gente responder até a questão 23. Então hoje nós fizemos só até a 12. Fizemos a metade, né? Então com mais uma live dessa a gente consegue chegar na 23. Como eu disse, eu vou tentar postar as lives aqui no Instagram. Se elas ficarem muito longas, possivelmente elas devem subir para o IGTV. Se ficar muito longo, eu devo ter que criar um canal no YouTube para colocar lá. Enfim, eu vou achar uma solução, aviso os representantes avisam vocês. É uma situação nova para nós, aí vocês avaliem aí o que vocês acharam, se deu para acompanhar, se ficou muito difícil, se ficou muito complexo, mas enfim, nós vamos ter que nos adaptar. Por enquanto está até mais simples, porque nós estamos tratando de conteúdos que nós já vimos em sala, mas vai complicar porque nós possivelmente vamos ter que trabalhar conteúdos novos, então vamos ter que pensar numa estrutura, numa forma de fazer isso que vocês entendam, porque a pandemia provocada pelo coronavírus deve se estender. É muito provável que a gente não fique só esses 15 dias. O histórico de outras pandemias mostra que vai ser necessário, né, talvez uma parada por mais tempo, porque o nosso sistema público de saúde não suportaria um pico, né, de infecções muito grandes. Então vamos nos adaptando, vão mandando para mim aí o que vocês acharam, consegui acompanhar, não entendi nada, não ouvi, o áudio estava ruim, enfim, deve ter tido um monte de problemas. Então vão me falando, a gente vai adaptando. Eu vou tentar arrumar uma projeção aqui para a gente fazer no futuro. Eu estou me adaptando também porque não gosto desse tipo de aula. Apesar de vocês conversarem muito, me passarem muita raiva, no final das contas eu sinto falta de vocês quando dou essa aula aqui de dentro de casa, muito chato. Mas enfim, é algo que nós precisamos passar para tentar combater essa pandemia aí, principalmente proteger os nossos idosos e as nossas crianças, que são grupos de risco, né, para essa infecção. Lembra que eu falei com vocês, né? Infelizmente o mundo é cheio de gente louca, estranha, então tem gente propagando notícias falsas, notícias sem embasamento científico. Então se informem bastante. Como futuros profissionais da saúde, é papel de vocês replicar nas redes sociais de vocês somente informações verídicas para combate da pandemia. Então cuidado na hora de receber uma informação, checa, tenha certeza de que aquilo é verdadeiro, para que depois vocês divulguem isso por grupos de Instagram, né? Pega muito mal vocês replicarem informações falsas. Hoje eu recebi uma informação dizendo que Rio Verde estava com 23 casos. Era um documento oficial da prefeitura, assinado pelos secretários de saúde de lá, parecia muito verídico e era falso. Alguém se deu o trabalho de fraudar um documento oficial e divulgar isso para querer passar uma impressão de que Rio Verde estava numa situação de calamidade, né? E era mentira, apesar de ser um documento oficial. Então, muito cuidado, tem que checar bastante. A Fama vai colocar para vocês vários informativos. Nós, professores da área da saúde, estamos gravando vídeos. Eu mesmo gravo um vídeo amanhã sobre o tratamento do coronavírus. Eu e o professor Marcelo, nós vamos falar de uso de ibuprofeno, uso de corticoides, uso de captopril, enalapril, desses inibidores da ECA, uso de antidiabéticos,
por que esse tratamento dessas doenças deixa a pessoa mais sensível ao coronavírus, se deixa mesmo. Então tem vários, equipes de enfermagem, biomedicina, enfim, psicologia, todos os cursos da área da saúde estão trabalhando juntos para criar esses vídeos para vocês. Então lá vocês podem conseguir essas informações, né? Organização Mundial de Saúde, Anvisa, é nesse tipo de site que a gente busca confirmar informações que vocês acharem estranhas, porque como é uma situação nova para o mundo todo, até as autoridades estão dando umas patinadas e colocando algumas informações exageradas ou incorretas na mídia, certinho? Espero que vocês tenham gostado, foi muito estranho para mim fazer essa aula sem vocês, mas infelizmente será a primeira de muitas. Amanhã eu vou fazer com os meninos das outras disciplinas. Até a nossa próxima. E a próxima eu mando para funcionar sempre da mesma forma. Eu mando para os representantes informam e vai ser sempre nos nossos horários de aula, ok? E aí se eu fizer uma live do matutino, eu aviso que vale para vocês também. Eu até preciso decidir se amanhã com o matutino eu peço para eles verem essa live e continuo com eles daqui para frente, ou se eu repito tudo isso com o matutino. Eu acho que vai ficar mais produtivo o matutino assistir essa live e depois eu fazer outra daqui para frente com eles. Assim a gente avança mais rápido com o conteúdo. Tá certo? Foi um prazer. Deixa eu tentar salvar esse vídeo aqui sem perder esse conteúdo, tá bom? Boa noite, gente.